o EAD aqui pegou pesado também, de ter que dar... Tranquilo, já começou, já pode ir. Beleza. Bom, vamos dando sequência aí ao nosso tópico de hoje. Vamos falar da questão do monitoramento das cargas internas de treino no fitness funcional. E essa ideia de quais seriam os melhores métodos que a gente poderia utilizar para monitorar o treino, a gente acabaria utilizando a percepção subjetiva de esforço da sessão ou o Training Impulse, que é o TRIMP. E o que a gente vai discutir hoje está baseado nesse artigo que a gente que foi recém-aceito, a gente recebeu a confirmação essa semana aí, então deve estar sendo publicado em breve, onde a gente basicamente avaliou qual era o melhor método para monitorar essas cargas de treino internas quando as sessões de fitness funcionais são realizadas em intensidades diferentes. Então, só para a gente dar uma iniciada naquela ideia do Simon Sinek, que a gente tem sempre que começar com o porquê. Por que a gente precisaria monitorar aí essas cargas de treinamento? E basicamente isso serve dois objetivos fundamentais. O primeiro seria bem simples, que é determinar a resposta do atleta ao programa de treino. Então, tentar otimizar a performance de modo que a gente tenha aquela certeza de que o que a gente está colocando em prática no treino está realmente levando a uma melhora na capacidade física, técnica do atleta. E o segundo seria extremamente importante de um ponto de vista de performance também, porque na verdade o que a gente precisa fazer é saber que a gente está prescrevendo uma carga de treino adequada, então tentando minimizar qualquer erro, qualquer salto grande em termos da carga de treino entre sessões ou entre blocos de treino, para que a gente não tenha um efeito negativo sobre a saúde do atleta. E lembrando que a saúde do atleta, logicamente, ela vai estar sempre ligada com a performance do atleta também. Então, quando a gente começa a falar desses métodos de monitorar as cargas de treino no fitness funcional, basicamente o que a gente tem hoje em termos de estudos, não só do fitness funcional, mas como um todo em termos de monitoramento de cargas de treino, a percepção subjetiva de esforço da sessão é um método que foi desenvolvido pelo Carl Foster já faz alguns anos e que tomou muita popularidade, principalmente em esforços em atividades intermitentes, principalmente aí se a gente der uma atenção a esportes coletivos ou modalidades em que envolve levantamento de força. O TRIMP, que é o Training Impulse, ele tem sido muito utilizado nos esportes de endurance, principalmente, porque ele vai dar uma noção do tempo que o atleta passa em diferentes zonas de intensidade, ou ele vai dar uma noção de uma frequência cardíaca média ao longo da sessão. Tem alguns métodos diferentes de fazer esse cálculo do Training Impulse, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre os dois que a gente utilizou no nosso artigo. Esse teria a questão de marcadores fisiológicos e bioquímicos e questionários e alterações na performance do atleta. O problema desses últimos quatro aí, dos marcadores fisiológicos e bioquímicos e uso de questionários de performance e mudanças na performance é porque alguns pesquisadores, na verdade, se referem a essas alterações nessas variáveis muito mais como uma resposta ao treinamento, como uma questão de uma fadiga acumulada, ou como se a gente estivesse tentando analisar o tanto de fadiga que se acumulou ao longo do tempo, e não necessariamente como uma resposta interna ao treinamento em si. Então, seria muito mais como um marcador de fadiga ao longo do tempo do que como um marcador da intensidade ou da sessão. Então, eles acabam não sendo muito úteis desse ponto de vista. E um ponto interessante para se considerar é que, na verdade, essa questão do TRIMP, ele é muito utilizado nos esportes de endurance. Então, se você simplesmente pegar o propósito do nosso artigo, você pode olhar e dizer, mas por que a gente utilizaria o TRIMP para monitorar a carga de treino durante uma sessão de fitness funcional, especificamente levando em consideração o que o fitness funcional engloba, que é a performance de diferentes modalidades ou a realização de diferentes tipos de exercícios dentro da sessão. E isso foi uma das coisas que a gente, inclusive, teve que responder no nosso artigo, porque se você pegar a maneira como as sessões de fitness funcional são construídas, elas acabam tendo uma similaridade com os esportes de endurance ou com uma sessão de endurance, se você for assim por dizer, até pela questão das respostas fisiológicas que você tem,
da frequência cardíaca, do nível de lactato que você vai experimentar depois do intervalo de 4 minutos correndo na esteira ou do intervalo de 4 minutos de uma sessão de fitness funcional, eles acabam sendo muito semelhantes, e até a questão da duração de algumas sessões de treino vão ser muito parecidas com aquilo que a gente vê nessas modalidades de esforço contínuo. E também é importante ressaltar que no que a gente tem hoje sobre a questão de monitoramento de cargas no fitness funcional, os estudos que validaram já a PSE como um método utilizado para monitorar as cargas internas de treino, eles também utilizaram o TRIMP do Edwards, que é o eTRIMP, que a gente acabou utilizando no estudo também, como um dos fatores, como eu falei, para validar o uso da percepção subjetiva de esforço. Então, o propósito do artigo, na verdade, nós trouxemos 8 participantes que, de maneira randomizada, realizaram a mesma sessão em 2 situações diferentes. Então, eles acabaram realizando o Tibana Test, que vocês podem ver aqui na direita, que, na verdade, consiste de 4 rounds, de 4 circuitos de 4 minutos, separados por 2 minutos de descanso. Então, o round 1, ele, na verdade, são 5 thrusters e 10 box jump over. Você repete o máximo o maior número de repetições que você puder nesses 4 minutos. Descansa 2, vai para 10 power cleans e 20 pull-ups da mesma maneira. Descansa 2 minutos, 15 shoulders to overhead, 30 toes to bar. Descansa mais 2 minutos, 20 calorias de remo e 40 wall balls. E aí você realizava essa sessão, você realizava o Tibana Test de 2 maneiras diferentes. Ou numa expectativa all-out, em que você não tem nenhum controle da intensidade da sua sessão, você vai ao máximo que você consegue desde o início, ou você tenta, com base na percepção subjetiva de esforço, sempre se manter nesse nível aqui, que seria o 6 de 10. Então, se você precisar descansar um pouquinho mais durante a realização desses 4 minutos de exercício, isso é uma recomendação que foi dada aos participantes para que você tente manter sempre a percepção subjetiva de esforço nesse nível de 6, dentro da escala que vai de 1 a 10. E aí nós monitoramos a percepção subjetiva de esforço em relação à percepção subjetiva de esforço, o TRIMP de Edwards e o TRIMP de Bunster, que são dois métodos bem comuns de se utilizar o Training Impulse para monitoramento das cargas de treino, e avaliamos a relação de cada um desses métodos com o lactato imediatamente, 30 minutos após a sessão, e com a percepção subjetiva de esforço também. Dentro dos resultados, a primeira coisa que acho interessante trazer é perceber que existia uma diferença bem significativa na intensidade da sessão para o grupo que realizou a sessão de maneira all-out e para o grupo que se manteve na percepção subjetiva de esforço fixa no 6 de 10. Então, a gente pode ver pelas respostas de lactato aqui, imediatamente após a sessão, o grupo all-out estava praticamente no 19, enquanto o grupo que estava fixo no 6 de 10, o lactato acabou ficando no 12,8, praticamente o 13. Então, você tem uma diferença significativa e uma diferença bem grande entre as respostas fisiológicas imediatamente, e essa meio que se manteve nos 30 minutos após a sessão. E aí, lógico, como a gente esperava também, o RPE da sessão do all-out termina no 9,6, e o RPE da sessão que era para ser fixa no 6 termina muito próximo do 6, o que mostra que é uma maneira eficaz da gente conseguir manter a intensidade da sessão fixa ao longo do tempo. Então, o que é interessante saber é que mesmo que a gente tenha tido essas diferenças significativas nas respostas fisiológicas, os 2 métodos que a gente colocou utilizando Training Impulse, eles não conseguiram mostrar muito bem essa diferença. Então, se você olhar a carga de treino da sessão out e a carga de treino da sessão com base no RPE de 6, elas tiveram uma diferença muito pequena, o que significa que esses 2 métodos de treino não foram tão sensíveis assim para conseguir diferenciar as 2 sessões que foram realizadas com uma intensidade bem diferente, como a gente consegue ver na questão do lactato. E já o grupo, fazendo esse cálculo da carga de treino usando a percepção subjetiva de esforço da sessão, a gente consegue perceber que tem, de fato, essa diferença bem significativa e bem grande entre o grupo que fez a sessão de maneira all-out e o grupo que fez a sessão utilizando essa intensidade fixa no 6 de 10.
Quando a gente muda para a questão do tempo que foi, o tempo passado em cada percentual do tempo em cada zona de frequência cardíaca, o que a gente acaba vendo é que não existe uma diferença significativa entre o tempo em cada sessão, em cada zona de treino, em zona 1, 2, 3, 4 e 5, e o tipo de sessão que foi realizado. Então, independente de você ter feito um all-out, independente de você ter feito a sessão no RP do 6 e 10, o tempo em cada zona, ou pelo menos o percentual de tempo em cada zona, não foi diferente entre as duas sessões. O que seria mais uma coisa que aí a gente poderia dizer que provavelmente o uso da frequência cardíaca não seja um método tão adequado assim para a gente monitorar as cargas internas de treino no fitness funcional, porque o que você esperaria, se você esperaria ver, seria o fato de que a sessão all-out te daria um tempo muito maior nas zonas 4 e zona 5, que seriam as zonas de maior intensidade, principalmente se você tentar fazer uma correlação com o que a gente sabe em termos de zona de treinamento, que um RP6 ele seria muito mais entre um intermediário entre zona 3 e zona 4 do que uma zona de treino mais acentuada. Então, você esperaria que o grupo all-out passasse muito mais tempo nessas zonas mais intensas de treinamento, o que acabou não sendo o caso aqui. Aqui fica um pouquinho mais complicado, porque eu postei tudo em um slide só, mas não é questão de complicar, é só para eu economizar slides mesmo. Que o que eu gostaria de mostrar aqui é que essa correlação que a gente fez entre cada método de calcular a carga de treino da sessão e o lactato 30 minutos depois da sessão, quando a gente utilizou a percepção subjetiva de esforço da sessão, é que a gente teve uma relação significativa entre a carga de treino e o nível de lactato 30 minutos depois da sessão. Então, quando a gente fez esse cálculo utilizando o TRIMP do Bannister, ou quando a gente fez esse cálculo utilizando o TRIMP do Edwards, essa relação significativa a gente acabou não encontrando. Então, o I-TRIMP e o B-TRIMP não mostraram essa relação com o lactato 30 minutos após a sessão. E agora, passando os resultados, o que a gente tem em termos de discussão? Na verdade, o que a gente percebe, os nossos principais achados no artigo, são que, na verdade, o B-TRIMP, o TRIMP de Bannister e o TRIMP de Edwards, tem pouca sensibilidade na resposta quando as sessões são realizadas em intensidades diferentes. E isso foi um fato curioso, porque ele não concorda muito com o que já havia na literatura, de que talvez o TRIMP de Edwards fosse uma maneira eficaz de monitorar as cargas internas de treino nas sessões de fitness funcional, e é muito provável, ou é pelo menos possível, que essa diferença nas respostas que a gente encontrou no nosso artigo em relação a artigos anteriores na literatura, seja no caráter da sessão. Talvez o fato de que as nossas sessões são realizadas em intensidades diferentes demonstram que provavelmente quando a intensidade é diferente, esses métodos baseados na frequência cardíaca eles não vão ser tão adequados para monitorar a carga de treinamento, uma vez que o que a gente tinha na literatura anteriormente, as sessões eram sempre realizadas de maneira all-out. Então, se você eu voltar aqui 2 slides, é a mesma coisa que a gente pode ver dessa questão aqui, que na verdade parece que o uso da frequência cardíaca dentro das sessões de fitness funcional não seria tão adequada para monitorar essas cargas internas de treinamento. E aí, quando a gente comenta sobre o que seria plausível de se fazer num treino de fitness funcional, além do fato de que para você monitorar uma carga interna de treinamento com frequência cardíaca, você vai ter que ter um monitor cardíaco bom, você vai ter que conseguir fazer toda essa análise dos dados depois, e que são coisas que podem complicar um pouquinho a relação, ou pelo menos a praticidade disso. Parece que usar essa percepção subjetiva de esforço da sessão é, no momento, pelo menos, o que a gente tem em termos de solução mais prática e eficaz para monitorar as cargas de treino no fitness funcional. Então, de um ponto de vista de você ser um coach dentro do seu box e ter que monitorar a carga de treino de 5, 10, 15, 20 atletas dentro de uma mesma semana, dentro do mesmo ciclo de treinamento, vai ser muito mais prático para você usar a percepção subjetiva de esforço, que além da praticidade, parece, no momento pelo menos, ser o que a gente tem de mais eficaz, ou pelo menos de mais sensível para detectar essas mudanças nas intensidades das sessões de treino. Mas um ponto fundamental, na verdade, aqui que a gente cita no nosso estudo também, é que é necessário hoje que a gente tenha mais estudos para que essa relação
entre os métodos de monitoramento de carga e mudanças em fadiga e performance possa ser estabelecida. Então, a gente simplesmente demonstrou ao longo do nosso estudo que talvez a percepção subjetiva de esforço da sessão seja o melhor método para a gente monitorar essas cargas internas de treino. Mas agora, o quanto isso vai ser importante para mostrar que ao longo de um bloco de treino a performance realmente melhora, ou que ao longo de um bloco de treino, quando a gente tem alterações nas cargas de treino, a gente realmente vê uma redução em variáveis de fadiga ou em variáveis de performance. A gente precisa de alguns estudos longitudinais aí que acompanhem um grupo de participantes ao longo de 6, 8, 10 semanas e que faça essa análise. E um ponto talvez importante também é que talvez seja necessário utilizar essa percepção subjetiva de esforço em conjunto com outros métodos. O Ramírez tem alguns estudos já realizados e tem um em particular que, claro, era um estudo de caso, então era um N de 1, mas em que a percepção subjetiva de esforço ela não necessariamente estava correlacionada com questionários que mostraram momentos em que o atleta podia estar mais ou menos fadigado. E então esses estudos de longa duração eles vão ser necessários para que a gente realmente possa estabelecer que, olha, esses são os melhores métodos de treinamento, porque utilizando esses métodos de treinamento a gente mostra que a performance aumenta. Utilizando esses métodos de treinamento a gente consegue identificar os momentos em que o atleta pode estar mais ou menos fadigado e assim por diante. Então, só concluindo, e eu coloco aqui em vermelho para que a gente não faça nenhuma afirmação muito enfática, parece que a percepção subjetiva de esforço da sessão é o método mais adequado para a quantificação das cargas de treino internas do fitness funcional, quando essas sessões são realizadas em intensidades diferentes, mas mais estudos são necessários aí ao longo do tempo para que a gente realmente possa estabelecer essas relações. Então, eu sei que o Hamid sempre coloca ao longo dos episódios de podcast dele, ao longo das palestras que ele organiza, que para quem quiser aí fazer um mestrado, fazer um doutorado, o que não falta é oportunidade dentro do fitness funcional de outros N fatores que a gente precisa de fato analisar, determinar e estabelecer de maneira bem científica. Show de bola, João. Se puder só parar de compartilhar a tela, porque o vídeo vai continuar gravando e a gente fica discutindo, fazendo uma discussão em cima de tudo isso. Bom, uma questão que eu acho que às vezes as pessoas que não trabalham diretamente com fitness funcional, e isso é muito comum, alguns fisiologistas, professores universitários, eles querem escrever, publicar sobre o tema, mas não conhecem realmente o que o próprio Yuri Feito tem divulgado, que é o High Intensity Functional Training. E uma sessão de treinamento do cross não necessariamente é apenas o circuito. Você tem várias etapas antes de chegar lá no circuito metabólico. Então, você tem a parte do aquecimento, você tem a parte do trabalho de força, do trabalho de potência. E o que fica ainda mais difícil você conseguir utilizar os métodos baseados na frequência cardíaca. Então, você vai utilizar o método de Edwards, de Lucer, de Bannister para o trabalho de desenvolvimento de força. Não faz lógica nenhuma. E aí você teria que, na mesma sessão de treinamento, utilizar um outro método para o trabalho de força e potência e um outro método para o circuito metabólico. Então, essa já é um problema. E aí o segundo problema é que dentro do circuito metabólico, se fosse só exercícios cíclicos, eu seria totalmente a favor do uso dos métodos baseados na frequência cardíaca. Só que você tem movimentos calistênicos, você tem levantamento de peso, você tem exercícios onde, consequentemente, você vai fazer a manobra de valsalva, o que a gente, inclusive, colocou no artigo, o que pode implicar no aumento da frequência cardíaca que não está diretamente associado com o estresse cardiovascular, mas por outros fatores. O que você acha? Hamid, eu não podia concordar mais contigo, cara. Essa questão, por mais que, vamos dizer, que você dentro, como você falou, são N tipos diferentes de exercícios que você vai realizar dentro de uma sessão de fitness funcional, por mais que você vai ter um dia em que a tua parte metabólica do dia é fazer uma remada de 2 km ou correr 1.600 metros,
como você falou, se fosse só isso, seria excelente a gente usar o Training Impulse aí de Edwards e Bannister e monitorar isso com base em tempo que os atletas passam em determinadas zonas de treinamento. Mas para você integrar isso com o que tudo mais que você vai fazer na sessão, da parte do treinamento de força, da parte do aquecimento, ou mesmo se a tua sessão metabólica no dia envolver a realização de todos esses tipos de exercício, você não conseguiria fazer isso e você terminaria assim, pô, a minha sessão de segunda-feira que eu fiz 2 quilômetros de remada com o meu metabólico, me deu um trimp de 400 com base na sessão, mas tudo mais que eu fiz dentro da sessão eu não consegui calcular com o trimp, então eu tive que usar a percepção subjetiva de esforço da sessão. E aí, para integrar essas duas variáveis de monitoramento de carga diferentes dentro do mesmo programa de treino, seria um pesadelo e você, no fim das contas, não conseguiria, de fato, quantificar o tamanho do estresse que você está colocando no atleta, no participante naquele dia. E aí um outro ponto, eu acho que aí que a PSE da sessão ela leva vantagem é porque ela é validada já para o levantamento de peso, para os movimentos metabólicos do cross, e aí o que você consegue, teoricamente, integrar na mesma sessão, por mais que você tenha realizado treinamento de força, potência, e no final condicionamento metabólico, que você vai responder os 30 minutos depois da sessão de treinamento, pode corresponder não só à sessão do condicionamento metabólico, mas também se o treinamento de força foi muito pesado. Então, esse método ele acaba levando um pouco mais de vantagem em relação aos métodos baseados na frequência cardíaca. Só que entra nesse porém, né? Esses estudos que são publicados, eu tenho aquele artigo de 2018 na Sports, e agora esse nosso novo artigo, são estudos que não mostram nenhuma relação de causa e efeito. Com adaptações, por exemplo, melhora da resistência muscular localizada, melhora da força, melhora do condicionamento físico no geral, ou algum fator negativo, como, por exemplo, algum tipo de lesão ou possível overreach não funcional. Então, como você frisou, são necessários novos estudos aí para mostrar essa relação, se o aumento da PSE da sessão pode estar associado com melhora da performance, aumento da probabilidade de alguma consequência negativa. Só que aí eu também não sou totalmente a favor, né? Eu acho que o cross é um esporte bem doido, porque às vezes você vai ter uma peça da sessão que vai ser baixa, porque é um método que leva em consideração o seu esforço, mas também com o tempo. Então, se você faz um workout com duração de 5 minutos e a PSE foi 8, 9, não necessariamente esse valor não vai ser tão alto. Mas se você fez um elemento novo, se você fez um exercício que você não estava habituado em executar esse movimento, você terá uma dor tardia muito grande. Então, essas implicações mostra que o fitness funcional é uma modalidade extremamente complexa. Você conseguir avaliar tanto a carga interna como o estresse fisiológico das sessões de treinamento. Concordo contigo nessa também, cara. Eu acho que um outro ponto interessante aí, você pode falar muito melhor do que eu sobre o assunto, é a questão de o intervalo de tempo entre o fim da sessão e a percepção subjetiva de esforço que acaba sendo usada para fazer esse cálculo, para que justamente você tenha uma medida, você tenha um score do estresse da tua sessão de treino de maneira mais precisa possível, porque eu sei que num desses artigos que você mencionou, vocês fizeram justamente isso, utilizando a PSE imediatamente após a sessão, acho que 15 minutos depois, e eu acho que 30 minutos depois. A gente avaliou imediatamente 10, 20, 30, se não me engano, e assim, todos esses momentos eles tiveram correlação com o Edward, né, o trimp de Edward, que a gente já mostrou aqui que não pode ser um método critério para você fazer esse tipo de validação. Então, eu acho que a partir desse nosso estudo da Frontiers, o método critério, né, pode mudar. Talvez hoje você não pode validar nada associado com carga interna baseado no método tradicional, que são as zonas da frequência cardíaca, seja de Lucer, de Edward ou de Bannister. Mas o interessante, o que tudo isso mostra, e não só esse artigo nosso, mas são vários artigos hoje que já mostram, se você mensura 10, 20, 30, 40, até tem artigos mostrando semanas de treinamento após a primeira sessão. Se você faz o treino hoje, se você consegue cientificamente provar que em uma semana depois desse treino que você executou, a carga de treino que você mensurar uma semana depois ainda é válida em relação a essa sessão de treinamento.
Então, acho que o tempo, a maioria dos artigos já mostra que não é um fator limitador. A grande questão é que você faça sempre essa análise no mesmo tempo. Então, por exemplo, você não pode chegar hoje, sexta-feira, e me informar a PSE imediatamente após, sendo que amanhã você vai me informar 3 horas depois do treinamento. Então, a ideia é que você sempre faça a mesma medida no mesmo tempo. Então, imediatamente após, ou 30 minutos depois, ou 1 hora depois, ou 2 horas depois. Então, a ideia é você padronizar qual o momento que será coletada essa percepção subjetiva de esforço. Eu acho que uma outra questão interessante dentro desse ponto também, e que a gente mencionou na discussão do nosso artigo, é que eu acho que foi o estudo do Crawford de 2018, em que ele mostra que no momento inicial, assim que as pessoas começam a utilizar a percepção subjetiva de esforço como método de monitorar a carga de treino, existe, vamos dizer assim, uma fase de aprendizado em que um participante iniciante, ou que recém está começando a utilizar a PSE, ele vai acabar dando um valor mais alto ou um pouco mais baixo do que realmente a sessão acabou representando. E aí talvez essa seja uma das outras, um dos outros motivos pelos quais talvez utilizar a PSA com algum outro método seja algo mais eficaz para te dar uma ideia exata de como foi a sessão do treino. E aí, como você falou, que o cross é um esporte muito doido, cara, aí o problema é a gente chegar nessa, vamos dizer, nesse ponto, ou em alguma medida específica que a gente possa utilizar com a PSE. Então, para tantos outros esportes, cara, principalmente vamos dizer, esportes coletivos e até os esportes endurance, é fácil, porque você tem um teste submáximo que você pode fazer como parte do teu aquecimento. Então, tem muitos estudos que um teste de 3 minutos na bicicleta, você faz 3 minutos e você olha, com base nesses 3 minutos, a tua frequência cardíaca aumentou muito mais do que geralmente acontece, então você está num estado um pouco maior de fadiga. E aí isso seria muito, não vou dizer necessariamente mais difícil, mas você teria que pensar um outro teste assim de maneira muito mais específica dentro do cross, porque a quantidade de exercícios de diferentes modalidades que você tem é muito maior. Então, para você arrumar algo que você faça consistentemente toda a sessão, ou mesmo até para utilizar, como muitos técnicos acabam usando, a questão da técnica, se você vê alguma mudança na técnica, seja de corrida, ou seja, de algum movimento específico do esporte, o cara consegue olhar aquilo ali e dizer, olha, com base na técnica, quem sabe o cara esteja um pouco fadigado. Isso seria outra coisa que seria muito mais complicado de fazer no cross, e que é uma outra área, mais uma vez, interessante aí para quem tiver alguma vontade de entrar no mundo acadêmico e fazer pesquisa como modalidade. Inclusive, eu tenho um aluno que ele quer prestar, né, o doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso, que o objetivo dele vai ser mostrar essa relação de qual o melhor parâmetro de carga de treinamento para predição de performance ou possíveis desfechos negativos. Que aí entra no outro ponto que eu já gosto muito de utilizar, que é o controle de carga externa, então calculando o número de repetições por elementos. Então, eu gosto muito mais de utilizar a carga externa do que ter como parâmetro, como a base extensa de atletas, a PSE da sessão. Então, com a carga externa, por exemplo, se eu tenho uma média do meu grupo, eu consigo identificar um atleta que tem uma performance boa e naquele dia ele faz um número reduzido de repetições ou ele tem um tempo ruim, eu consigo perceber que ele não está bem, está fadigado, aconteceu alguma coisa e eu vou diretamente com ele e converso, o que houve, você está muito aquém do que você está acostumado. E aí dentro disso também eu consigo entender o que a peça da sessão não te informa, que é o que eu estou trabalhando dentro de uma semana. Então quando você pega, por exemplo, a peça da sessão, você vai ter um número final em unidade arbitrária, 500, mas isso não mostra o que aconteceu dentro da sua sessão de treinamento. Então vamos supor, você passa a semana todinha só fazendo exercícios cíclicos. Não treinou nada de calistenia, nada de levantamento de peso, potência. E aí, consequentemente, você vai ter uma métrica da PSE da sessão no final da semana. E só que ela não te mostra o que você trabalhou dentro dessa semana de treinamento. Então, quando você integra a carga externa juntamente com a PSE da sessão, você consegue ter essa visão do que você trabalhou, quais foram os elementos, qual foi a quantidade de repetições, se você teve um spike, se você aumentou abruptamente o número de repetições em relação à semana anterior.
e aí você consegue visualizar se tem essa relação com a PSE da sessão. Então, acho que foi o que você falou sobre ter um outro parâmetro, só que nesse caso não é de carga interna, é de carga externa. Então, eu acredito muito que associar esse parâmetro da PSE da sessão com o que você trabalha, os elementos que são executados, a sua performance em relação ao número de repetições, ao tempo de que você executou a sessão de treinamento, pode ser uma alternativa. Eu concordo, e até um ponto interessante que sempre surge nos artigos é essa comparação da carga interna e da carga externa. E vamos dizer, se você pegando o exemplo do seu atleta que pô, ele realizou menos repetições do que está habituado a realizar nessa semana de treino, nessa sessão, mas de repente a percepção subjetiva de esforço dele é exatamente a mesma, ou é um pouco acima de uma outra sessão em que ele realizou mais repetições. Então, você consegue com fazendo a comparação desses dois métodos e identificar que, pô, peraí, tem alguma coisa errada com esse meu atleta. Talvez seja a fadiga decorrente do treino, talvez seja de N outros motivos que a gente sabe que podem acontecer, mas já te dá essa percepção de analisar o que está acontecendo aí nessa dissociação da carga interna e da carga externa, que é acho que é um dos grandes métodos, uma das grandes variáveis que o pessoal acaba usando para perceber que, opa, talvez eu tenha feito não necessariamente eu tenha feito algum erro na questão da quantificação do treino, mas talvez tenha alguma coisa acontecendo com o meu atleta ou com os meus atletas que eu precise considerar para fazer com que esse erro na quantificação de treino não venha acontecer. Isso que você falou foi o que o revisor comentou, né, de fazer uma relação aí de lactato PSE, ou você conseguir através da PSE cronicamente avaliar o status de fadiga acumulada. Só que o problema, João, é que a gente raramente repete uma mesma sessão de treinamento. E aí o que eu falei, esse comparativo do meu atleta, é porque eu tenho uma base, né? Então, eu tenho um atleta, eu faço comparativo dele com outros 50 atletas. E aí, se eu conheço realmente esse cara, eu sei aonde ele vai bem, onde ele vai mal, e não era para ele ir mal nesse workout, porque ele tem esse domínio, ele é forte, ele tem uma boa RML. E se ele foi muito mal, abaixo da média, eu já consigo saber que tem alguma coisa errada. Aí sim eu tomo essa iniciativa de conversar com ele. Não é por conta de PSE que ele fez hoje em relação ao treino da semana passada que foi igual. Eu vou te falar, dentro de 2 anos de trabalhando como coach também, eu devo ter repetido no máximo 10 tipos de treino. Então, é muito pouco usual que a gente repita esse mesmo workout. Não, eu concordo contigo, e isso, como você falou, foi uma das coisas que um dos revisores comentou com a gente, e que aí a gente acabou acrescentando esse trecho ao final do artigo, mas fazendo justamente essa ressalva que, pô, dentro do fitness funcional é muito raro de você acontecer de repetir as mesmas sessões. Então, exigiria do coach, exigiria do atleta que, vamos lá, uma vez a cada 2 semanas, você pegue e você defina qual é o seu workout que você vai usar para quantificar essa relação entre PSE e fadiga, PSE e monitoramento das cargas de treino. Então, vamos lá, se a cada 2 semanas você teria que fazer um SIND toda segunda-feira às 8 da manhã, isso vai ser, essa é a primeira coisa que você vai fazer. E aí, quando você coloca isso dentro de um programa de treino de meses ou de um ano, visando campeonatos específicos, você sabe que isso não necessariamente vai se encaixar dentro do que tu pretende na tua periodização de treino. E não só isso, mas se você vai fazer um esforço desse, ele vai bagunçar o teu treino, porque ou você vai ter que pedir fazer, peraí, eu não quero que esse SIND seja um esforço máximo, para que a gente não faça um all-out aqui, quando na verdade a gente deveria estar fazendo um all-out num outro treino que é muito mais importante para o campeonato que está vindo. Então, você teria que estabelecer uma relação de repente, olha, vou fazer todos essas minhas sessões de treino que são o meu index, que é o meu avaliador de como está evoluindo o meu atleta, mas, de novo, com base naquele outro artigo que a gente escreveu, usando a PSE como algo para fixar a intensidade. Então, vamos fazer um SIND, mas eu quero que a tua PSE não passe dos 5. E aí vamos ver quantas repetições o cara faz mantendo a PSE no 5, e aí compara com as outras vezes. Mas aí também você entra em todos os outros problemas que, a sessão de treino vai durar 60 minutos, né? Naquele artigo que você compartilhou recentemente ali, acho que no Instagram, que o pessoal fez a questão do questionário, a maioria das sessões de treino dura 2 horas, 1h30, 2 horas para os atletas que estão competindo. Então, você já pega e você faz o aquecimento, aí você já tira 20 a 30 minutos da sessão do cara, pelo menos uma vez por semana, para fazer essa questão do monitoramento. Então, por mais que seja uma ideia legal e que se encaixe em N outros esportes,
nunca é necessariamente dizer que seria possível de se aplicar ao fitness funcional. Então, é aquilo que a gente falou, tomara que esse aluno aí consiga entrar no doutorado e que consiga fazer isso também. E um outro ponto que eu acho super interessante, cara, é que até na apresentação do Nuno, do Fitness Functional Science que vocês colocaram, é que a gente ainda não sabe necessariamente quais são as características que levam a melhor performance nos WODs do CrossFit, porque geralmente essas características variam de acordo com cada WOD. Então, para a gente pegar, pelo menos a PSE do treino está diretamente relacionada a uma melhora dessa minha capacidade de força, mas a gente não sabe se essa melhora na capacidade de força vai levar a uma melhora na capacidade de performance, porque aí tudo vai depender do WOD que você usa para analisar esse tipo de coisa. Então, como você sempre comenta, como eu falei, eu acho que existem N áreas que a gente ainda tem que endereçar dentro do fitness funcional, que tomara que a gente continue aí nessa produção científica e acadêmica aí para poder ir aos poucos respondendo essas questões. Show de bola, é isso mesmo. E eu com certeza agradeço a nossa parceria, tenho certeza que irão surgir vários outros artigos e que eu gostaria de concluir também com a mesma fala que você colocou no final da sua apresentação, que não existe nenhuma definição ainda do que é certo e do que é errado, mas que algumas pesquisas já estão direcionando para algum caminho. Não necessariamente significa que vai ser o melhor caminho, pode ser que daqui a 2 semanas ou uma semana surja um outro artigo e mostre que a frequência cardíaca é o melhor baseado nos testes que ele fez. Mas o que os artigos publicados até então têm mostrado é que a frequência cardíaca tem seu efeito limitador, principalmente por conta do levantamento de peso, e que talvez a PSE seja uma boa alternativa, mas que ainda são necessários estudos crônicos para determinar a dose-resposta, se existe essa relação de maior PSE da sessão, melhora de desempenho, maior PSE, maior probabilidade de sofrer lesões. Beleza? Quer deixar um recado final? Cara, recado final, eu vou repetir o que tu falou. Ainda não há certeza sobre qual é a melhor maneira de fazer, mas nessa época que a gente está aí, que tá todo mundo debatendo se a gente segue ciência ou não segue ciência, a gente vai com o que a gente tem de evidência no momento e realmente parece que no momento a percepção subjetiva de esforço da sessão é o nosso melhor método de controlar as cargas de treino hoje em dia. É algo fundamental para o fitness funcional, porque como a gente coloca no artigo e como você já mencionou em N outras vezes, não é interessante realizar todas as sessões de fitness funcional nessa intensidade áltica do ponto de vista de performance, saúde dos atletas e tudo mais. Então, por mais que nos estudos anteriores talvez o all-out não tenha diferença quando você usa a frequência cardíaca, você vai ter que variar a intensidade das sessões ao longo do programa de treino, e aí parece que a PSE, pelo menos no momento, é o que a gente tem de mais adequado para realizar esse trabalho. Bom, então é isso. Muito obrigado, João, novamente. Valeu, amigo. Eu que agradeço.